Bom, pessoal, estou de volta para trazer mais atualizações de mercado para vocês e hoje para trazer uma das semanas mais importantes do mês, que é uma semana de pré-eleição. Na semana que vem a gente vai ter semana de eleição nos Estados Unidos, então vai ser uma semana muito importante. A gente precisa acompanhar o que já está acontecendo no Bitcoin, o que o Bitcoin já está mostrando para a gente em período de pré-eleição, depois semana de eleição, e entender o que está acontecendo ali referente a Bitcoin e altcoin. A gente tem a dominância do Bitcoin subindo muito e a gente vai observar se essa dominância vai continuar subindo, onde as altcoins continuam caindo perante o Bitcoin ou não. E tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje, principalmente Bitcoin em período de pré-eleição. Tem muitas coisas importantes a ser analisadas aqui, principalmente ETF de Bitcoin. Spot dos Estados Unidos devem continuar a gerar grandes entradas, ou seja, essa entrada que a gente viu acontecendo na semana passada e na semana retrasada pode continuar com o momento de eleição e alguns dados macroeconômicos para sair. Poucos estão falando sobre taxa de juros agora e existe a possibilidade de mais diminuição de taxa de juros, onde a gente vai ver acontecer ainda esse ano, ou seja, além das eleições, tem mais dados importantes para sair para os Estados Unidos, tá bom? Então os ETFs spot de Bitcoin dos Estados Unidos podem coletivamente deter 1 milhão de Bitcoin já nessa semana, ou seja, já estão acompanhando a carteira do Satoshi Nakamoto, já que fatores favoráveis de mercado podem gerar fatores de entradas no ativo. Os traders estão prevendo vários eventos favoráveis em novembro, incluindo a eleição dos Estados Unidos, um possível corte de taxa de juros, como tinha falado para vocês, pelo Federal Reserve, e a decisão da Rússia de suspender sua proibição de mineração de Bitcoin. Então, além das eleições dos Estados Unidos, tem também taxa de juros e outras coisas acontecendo que poucas pessoas estão observando agora. Então, tudo isso pode ser catalisador para a continuação da valorização do Bitcoin. Atualmente, os emissores de ETF spot de Bitcoin dos Estados Unidos detêm 976 mil Bitcoins, ou seja, está bem próximo de chegar em 1 milhão de Bitcoins sobre custódia das gestoras de ETF. Existem os pontos positivos, onde a gente está vendo o Bitcoin sendo tirado do mercado, isso para curto prazo, só que tem o lado negativo da história, tá? Então não é só informação positiva aqui. As gestoras chegando em 1 milhão de Bitcoin é um marco histórico. A gente vai ter também lá na frente, obviamente, quando o mercado encontrar topo, isso daqui vai ser usado como algo negativo, porque é mais de 1 milhão de Bitcoin a serem despejados no mercado quando a galera começar a despejar, começar a vender ETF. Então tem um lado negativo da história aqui também, e a gente vai falar muito sobre isso quando a gente estiver falando de realização. Agora não é momento. Agora a gente está vendo um momento de acumulação, ou seja, gestoras acumulando cada vez mais, pessoas também acumulando cada vez mais, aumentando a possibilidade de continuação de valorização para Bitcoin. Depois a gente vai dar uma olhada lá no gráfico, tá? Bitcoin à beira do novo teste de all-time high em meio a eventos econômicos e políticos importantes. O boom do Bitcoin no quarto trimestre está pronto para começar. Ou seja, a gente tem fatores, como tinha dito para vocês anteriormente, que pode catalisar o boom do Bitcoin, ou seja, o início do bull market, o início ali do rally de Bitcoin, e, consequentemente, lá na frente das altcoins, mas depois a gente fala sobre isso. Esse movimento, mais uma vez, adiciona impulso à expectativa otimista para o quarto trimestre para levar o preço do Bitcoin a uma tendência ascendente otimista. Até agora, as expectativas para o preço do Bitcoin atingir novas altas máximas históricas no quarto trimestre levam às previsões para a faixa de 100 a 150 mil dólares por unidade. Atualmente, os analistas estão olhando para uma meta muito mais atingível para as próximas semanas, ou seja, talvez esse ano o Bitcoin ainda possa alcançar o marco aí de 100 mil dólares por unidade. Lembrando que no ciclo passado isso foi bem rápido. No último trimestre do ano a gente viu isso acontecendo, Bitcoin dando uma valorização de mais de 100% nos últimos 3 meses do ano, tá? Instituições prestes a aumentar a participação de ETF de Bitcoin? Eu acredito que sim, tá? Instituições, isso já está acontecendo, é nítido para a gente que isso já está acontecendo, tá? É por essas razões que o Bitcoin pode
está à beira de uma grande corrida até final desse ano, após a eleição. Ou seja, se, por exemplo, o Donald Trump ganha, eu acredito que, independente de quem ganha, a gente vai ter a continuação do ciclo, tá? Mas se o Donald Trump ganha lá para os Estados Unidos, a gente vai ter uma corrida para o Bitcoin no curtíssimo prazo, assim que sair a vitória do presidente Donald Trump lá para os Estados Unidos. Ou seja, independente de ambas as partes de quem ganha, a gente vai ter o ciclo continuando. Porém, se a Kamala Harris ganhar, a gente vai ter ali no curto prazo possibilidade de correção para a continuação nas próximas semanas. Fato consumado, a gente tem notícias, outras notícias a serem observadas, então a galera não vai ficar observando só a eleição mais. Ganhou, acabou. Isso para curtíssimo prazo. Agora, Donald Trump ganhou, já no curto prazo a gente pode ter esse pump e a continuação dele. O ciclo ele vai começar já na vitória. A gente está falando isso, pessoal, para os próximos dias, tá? Tá muito próximo, já é agora, terça-feira, as eleições para os Estados Unidos, terça-feira da semana que vem. Falta aí 7, 8 dias para começar as eleições, ou seja, tá muito próximo. Então a gente precisa estar acompanhando isso daqui, porque a gente está falando de Bitcoin a 80 mil dólares, 90 mil dólares já nas próximas semanas. Novembro já está chegando aí. E novembro pode iniciar com alta, principalmente com dados macroeconômicos que tá para sair, como já tinha falado para vocês lá no começo do vídeo, tá? A acumulação de Bitcoin da BlackRock, a BlackRock acumulando cada vez mais, acelerando as suas compras. Em apenas 2 semanas, a BlackRock adicionou impressionantes 34 mil Bitcoins ao seu portfólio, ou seja, a aceleração ela é muito nítida para a gente. BlackRock, instituições, apesar da BlackRock ser um ETF com a menor participação em ETF, eu acreditava que seria a maior em participação, porém a BlackRock é a menor. A Grayscale, por exemplo, tem mais participação em institucional do que a BlackRock, por exemplo. A BlackRock está sendo utilizado mais pelo povão, os CPFs, tem institucional, mas a Grayscale e outras instituições tá tendo mais institucional. É a BlackRock que a gente está tendo ali uma maior procura por CPFs, pessoas de varejo mesmo, tá? Mas ainda assim a gente está tendo essa aceleração. E essa aquisição no valor de cerca de 2 bilhões de dólares enfatiza ainda mais a influência da BlackRock no mercado cripto, à medida que continua a expandir suas participações em Bitcoin. Enquanto isso, Bitcoin, o IBIT, o Bitcoin ETF da BlackRock, mostrou um crescimento significativo, ultrapassando a marca de 23 bilhões de dólares. Ou seja, a gente tem a BlackRock acumulando cada vez mais. Eles entraram na briga para ser o primeiro, para ser o número 1, e já está alcançando, tá? Quanto tempo durará a consolidação do Bitcoin? Essa é uma pergunta que eu mais estou tendo nas últimas semanas. Bitcoin em lateralização, Bitcoin em acumulação. Eu quero mostrar 3 gráficos aqui do que está acontecendo e da possibilidade da gente estar tendo a conclusão dessa consolidação. É mais de 7 meses de lateralização de Bitcoin. E por isso a gente tem todo esse momento de ansiedade das pessoas. Será que o preço vai? Será que não vai? Porque ele sobe 5, 6, 7% na semana, depois volta tudo. Ele sobe 4% no dia, depois volta tudo. Então a gente tem esse momento de maior ansiedade das pessoas. Porque as pessoas que entraram para halving, para já ter lucro no halving, não está tendo nada de lucro. Porque depois o halving foi só lateralização, queda. E todas as valorizações foram consequentemente convertidas em quedas depois. Então a gente passa por esse momento aí de maior pressão, principalmente das pessoas novas, tá? Nesse momento que a gente tem essa consolidação aqui de 7 meses, mais de 7 meses, tá? Essa consolidação, ela pode ser encerrada a partir desse padrão que a gente está vendo sendo formado no Bitcoin, que pode ser um padrão de bandeira, já trouxe essa análise em momentos passados, e a projeção aqui desse padrão pode levar o Bitcoin acima de alta máxima histórica, que está em 73 mil dólares por unidade. Final da consolidação. Depois a gente tem a bandeira aqui no semanal. Essa bandeira no semanal já trouxe para vocês algumas vezes, tá? Essa bandeira, essa formação de bandeira, ela está sendo rompida agora, ou seja, possibilidade de continuação do preço do Bitcoin já essa semana, já nas próximas semanas também. Então a gente está tendo aqui a possibilidade de um pump no Bitcoin rompendo alta máxima histórica. Então, muita atenção aí para você que está ansioso, acreditando que agora o preço vai voltar para 50 mil, por exemplo. A possibilidade é muito pequena. Não descarto, a gente sempre trabalha com probabilidades e estatísticas, mas a probabilidade agora é maior para a
continuação de alta rumo a novas altas máximas históricas. E aqui a gente está vendo o ciclo sendo formado como aconteceu nos momentos passados. Olha como foi aqui o momento de acumulação, a formação de bandeira para Bitcoin lá no ciclo de 2016 e depois bull market. Aqui em 2020, a formação, esse momento aqui é momento de halving, tá? Depois a formação de lateralização, formação de bandeira, continuação de ciclo até formar nova alta máxima histórica. Olha o momento atual que estamos passando. Halving, lateralização de pós-halving, possibilidade de continuação de alta de Bitcoin. Acredito que até 150, 160 mil dólares por unidade. É a projeção de todo esse movimento aqui e o ciclo está só dando sequência em como foi os ciclos passados. Agora, a gente tem essa ansiedade das pessoas, como tinha dito, por conta disso daqui, ó. Você coloca no semanal, olha como está o preço do Bitcoin no semanal. Ele forma uma alta máxima histórica, devolve tudo na semana seguinte. Depois, alta máxima histórica, volta tudo semanas seguintes. E assim a gente está vendo o preço andar, se consolidar. Agora a gente está tendo aqui o preço chegando muito próximo de nova alta máxima histórica. A gente está falando, pessoal, de 7%. 7% o Bitcoin vai em 2 dias. Vai em 1 dia, se possível, tá? Então, o Bitcoin ele tem potencial para isso. Só que, à medida que o Bitcoin ele veio andando nesse formato aqui, quando o preço ele chega muito próximo de alta máxima histórica e cai, por exemplo, 1%, as pessoas se assustam. Só que para você que está assustado, joga aqui no gráfico mensal. Olha o que está acontecendo no gráfico mensal. A gente está falando que o mês de outubro, onde muita gente estava com medo, mês de outubro iniciou negativo com a queda de 6, 7%. Olha o que já está acontecendo. A gente já está falando de 9% para Bitcoin. A gente está falando que semana que vem a gente tem eleição e possibilidade de fechamento positivo barra abertura de gráfico mensal super positivo. Então, muito cuidado aí para você que ainda está com medo e principalmente olhando aqui no curtíssimo prazo, tá? Agora, quando a gente vem para as altcoins, a história é outra. Por quê? Altcoin, a gente está tendo aí o Bitcoin subindo muito próximo de 60% na dominância. A dominância do Bitcoin está muito feia, tá rompendo, isso nunca aconteceu aqui nesse padrão. Ele rompeu esse padrão de Cunha. Então, existe a possibilidade de toda essa análise aqui, ó, ser descartada, tá? Então, a gente vai começar a observar de outras formas. A gente vai buscar outras formações aqui para a dominância do Bitcoin. E talvez a dominância ela continue até mesmo nas próximas semanas por conta de eleição. As pessoas estão dando preferência agora para Bitcoin, à medida que a gente está vendo os resultados, ou pode ver os resultados das eleições lá nos Estados Unidos. Então, a dominância ela pode subir um pouco mais, porém, muita atenção aqui, tá? Quando ela voltar, ela não vai voltar para ficar assim, para ficar andando de lado. Eu acredito que no momento que a dominância do Bitcoin voltar, a gente está falando de uma volta de dominância desse jeito aqui, uma queda de 40%, 50% em semanas. A gente está falando de uma volta aqui em 3, 4 semanas, como aconteceu nesse momento, de 45%, 46%. Então, a dominância do Bitcoin, quando começar a voltar, quando começar a cair, vai ser bem rápido, tá? A gente está vendo as altcoins patinando, sofrendo agora, mas lembre-se, as altcoins, quando começa a subir, é bem rápido. A gente está vendo a DOT apanhando, segurando aqui em fundo, tá? Fundo histórico para a DOT. Ethereum também está patinando, segurando aqui nessa região, só que Ethereum está formando um padrão aqui que a gente precisa ficar bem atento, tá? Em uma próxima análise eu trago aqui mais sobre o Ethereum, mais sobre o que está acontecendo, porque a gente tem a possibilidade de uma formação de bandeira ou a formação de um ombro, cabeça, ombro invertido. Tudo vai depender do que vai acontecer quando o Ethereum chegar em 2.700. Eu acredito que ele vai dar um pump até 2.700. Se conseguir romper, aí a gente tem uma formação de reversão, ou seja, continuação para Ethereum até essa região aqui de 3.500, tá, pessoal? Muita atenção aí para Ethereum, porque ele pode dar oportunidade, mesmo com a maior visibilidade indo lá para a Solana está ganhando força. A Solana nas últimas 2 semanas teve uma flutuação bem positiva, confirmou o ombro, cabeça, ombro invertido, possibilidade de buscar 188, 200 dólares por unidade, existe essa possibilidade, e ganhando ainda mais força, tá? E visibilidade também. Enquanto o Ethereum está patinando aqui no fundo. Ainda assim, acredito que o Ethereum ele pode subir até 2.700 e aqui a gente vai ter uma região de decisão. É reversão ou continuação de baixa? Então, chegando aqui, a gente vai ter o veredito, tá bom? Enfim, para Bitcoin é isso, tá, pessoal? Acredito que existe a possibilidade aqui da continuação, principalmente com a eleição na semana que vem, e mais dados macroeconômicos para sair para os Estados Unidos. E curtíssimo prazo, atenção aqui para curtíssimo prazo. Ainda no curtíssimo prazo, se tivermos um rompimento diário aqui dessa região de 69 mil,
amanhã a gente pode ter uma valorização bem expressiva no Bitcoin, com o Bitcoin chegando aqui nessa região, possivelmente de 70 mil dólares por unidade. Ou seja, Bitcoin rompeu 69, rompeu e confirmou no gráfico diário, amanhã Bitcoin vai para 70 mil dólares por unidade, tá? A gente está dependendo dessa confirmação. Se confirmar hoje, 9 horas da noite, amanhã Bitcoin vai para 70 mil dólares por unidade. Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa o like aí, isso vai ajudar o canal a estar crescendo. E te vejo no próximo vídeo, onde eu vou estar passando mais análise aí das altcoins, tá bom? Vou ficando por aqui, foi.